Estamos em contagem regressiva, daqui a 3 meses, meu Deus, viração do ano, né? Porque pelo calendário bíblico, a gente vira o ano setembro, e a gente vai viajar novembro, então a gente vai viajar na nova década. A gente está entrando numa nova década, né? Então a gente vai sair da década do profeta e vai entrar na década do evangelista. Então a gente vai entrar na década das missões, do evangelismo. A igreja além das 4 paredes. Por muito tempo a gente ficou aqui dentro, capacitando. Agora chegou o tempo de avançar, de levar. Chegou o tempo de não só dizer assim diz o Senhor, mas viver assim já disse o Senhor. É o tempo de cumprimento de profecias. Se você tem promessa, se você recebeu profecias, eu quero te aconselhar. 3 meses para a virada do ano, 3 meses para a gente viver a festa de tabernáculos. E a gente precisa se posicionar, precisa nos soltarmos dos antigos lugares que estavam nos prendendo. Esse movimento que o apóstolo Cláudio falou, um tempo de arrependimento, um tempo de mudança, um tempo da gente ver a glória de Deus. Eu amo o dia dos pais, eu amo o dia das mães, eu amo o dia das crianças, eu amo qualquer dia que bota no calendário, porque a gente usa tudo para Jesus, não é verdade? Para o comércio é bom e para a gente é melhor ainda, porque a gente pode usar tudo isso para a glória de Deus, não é? E pelo menos o filho que não é muito bom, no dia dos pais ele fica bonzinho, então é uma bênção para todo mundo. Mas a gente tem que se lembrar que o mandamento é para honrar pai todos os dias, honrar pai e mãe, para que se prolongue os seus dias aqui na terra, é legado. Então glória a Deus, quando a gente começa a andar nesse legado, todo mundo quer ter pai, mas um pai sempre está procurando um filho. Abraão queria um filho, lá em Gênesis 15, ele está dizendo ao Senhor: Senhor, meu servo vai ser o meu herdeiro, Eliezer, porque tu não me desse filho. E Deus diz a ele: não, Abraão, sai da tua tenda, conta as estrelas, porque eu vou te dar um filho nascido de ti, da tua herança. Quer dizer, o clamor daquele homem era para ter um filho. O Antigo Testamento fala de pai, o Novo Testamento fala de filho. E no meio que a gente divide o Antigo e o Novo, fala que o coração do pai tem que se converter ao filho. O Antigo está dizendo pais, fala da genealogia dos pais. No Novo fala da genealogia do filho. Jesus, filho de. A gente vai ver que todo mundo quer filho. Quando abre o Antigo, todo mundo quer pai. Mas no meio, antes de dividir o Antigo com o Novo, fala sobre a conversão do coração dos pais aos filhos. Quer dizer, ninguém pode viver paternidade, ninguém pode viver filiação se não converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Fala-se muito de pai, fala muito de filho, mas ninguém fala muito de conversão de coração. A gente converteu o coração um ao outro. Por quê? Porque tem que ter o elo, tem que ter a ligação. Porque a gente só pode falar de filho se a gente tiver pai. E pai só pode falar que é pai se tiver filhos. Na falta de qualquer um dos dois, se anula a função. Não adianta eu ser pai se eu não tenho filhos. Não adianta eu dizer que eu sou filho se eu não tenho um pai. Então, a ausência dos dois, isso é um pouco para o jurídico, para quem fez direito, entende? A ausência de um dos sujeitos inutiliza a ação. Então, a gente precisa entender que é um tempo da gente saber quem é o pai, mas também é um tempo da gente saber ser filho. Não é? Fofinho uma vez pregou isso, eu amo. Ele não pregou isso hoje, ele pregou outra coisa, mas eu amo quando ele pregou no Imersão, quando ele fala dessa ligação, porque não existe filho sem pais. Não é? Todo filho tem um pai, todo pai tem um filho. O grande lance é a gente fazer a convergência. E quando chegar a plenitude dos tempos, Jesus vai convergir todas as coisas passando por ele. Todas as coisas vão ser convergidas. Maravilha se você veio da feitiçaria, da umbanda, do candomblé, do espiritismo, do xanoé. O que você tiver vindo, tudo que você veio, nenhuma das religiões que você veio tem pai. A única que tem é o cristianismo. Nenhuma religião tem pai. Tem guia, tem isso, tem aquilo, mas pai só tem no cristianismo. Paternidade só quem dá é Deus. Então a gente entende que a gente tem uma responsabilidade maior que todo mundo. Por quê? Porque nós representamos o cristianismo, que é exatamente a presença do pai. Então, se você não tem um relacionamento com o pai, acabou o cristianismo, acabou a igreja, acabou tudo. Porque tudo começa com o pai. Por isso que tudo que Jesus fazia, ele olhava e apontava para o pai. Eu faço o que eu vejo meu pai fazer. A gente vê que a presença do pai é muito importante. É tão importante para o bem quanto para o mal. Quando o pai é bom, dá tudo certo. Quando o pai é ruim, fica dando tudo errado. O grande lance dentro da igreja é a gente consertar essa relação pai e filho. Porque quando essa relação não está bem, você sai comprometido.
Quantas vezes você viu um filho sequelado? O filho sequelado sai mancando, sai com problema e dá problema onde vai, porque tem problema com o pai. Então a gente percebe que pai é uma bênção, mas também pode ser uma desgraça. E a gente precisa verdadeiramente curar essa relação de paternidade. Por quê? Porque a gente está hoje aqui e muita gente não tem mais pai. Muita gente não teve um pai bom. Muita gente já teve um pai que morreu. E como é que a gente fica no dia dos pais? Todo mundo dá parabéns aos pais, mas você está com a alma ferida e arrebentada. Então a casa do pai é justamente para curar essa paternidade. Por quê? Porque Deus é pai do órfão e é marido das viúvas. Ele é pai dos órfãos, ele adota os órfãos. Eu me lembro que quando meu pai morreu, eu fiquei muito triste, porque graças a Deus eu tive um bom relacionamento com meu pai, quando Jesus trabalhou, porque antes também passei pelas minhas dificuldades. Quem não passou, né? A pessoa prega por quê? Porque teve dificuldade. Ninguém prega porque foi tudo bom. A pessoa, se está pregando, se veio para Jesus, é porque já venceu um bocado de gigante, um bocado de demônio, não é verdade? A gente não prega porque estava tudo bom, a gente prega que estava tudo bom, tudo ruim, e Jesus consertou. Então, não, porque as pessoas pensam que a pessoa prega porque estava tudo certo, que a pessoa está aqui na igreja porque estava tudo bom, todo mundo que está aqui é bonito, lavado, e está de roupa cheirosa e é perfumado. Não é não, gente, estava tudo fedendo, estava ruim, estava uma desgraça, era pobre, segue nu. É porque a gente esquece, depois que troca a roupa, bota uma lavanda, lê um pouquinho a Bíblia, fica tudo com essas carinhas bonitinhas, mas as coisas nem sempre foi assim. Então você que está chegando, não se espante com esse povo lavado, nem perfumado, porque isso tudinho é raça, que veio tudo do mesmo lugar. Todos pecaram, todos destituídos da glória de Deus, não é verdade? Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. O problema não é não ter pai, não é ter pai ruim. O problema é não ligar sua vida hoje com o Pai eterno. Tá certo? Você pode ter tido qualquer tipo de pai. Agora você tem que ligar a sua história agora com o Pai das luzes, que Ele está lhe procurando. Não foi você que encontrou um pai. Eu encontrei meu pai. Não, você não encontra nada. Você só encontra pai pelo DNA. E olhe lá, porque ele pode ser que ainda deu o nome e não quer ele assumir. Porque uma vez ter dado o nome, ter dado dinheiro, não quer dizer que ele assumiu e que ele se identificou com o seu pai. Muita gente hoje faz o DNA para achar pai, mas não achou a paternidade, só achou o pai. Paternidade é uma coisa, pai é outra. Pai a gente bota na carta de identidade. Paternidade é discipulado. Mas todo mundo quer ter pai, mas nem todo mundo quer ser discipulado, não é verdade? A gente quer pai para dar um carro, para comprar uma casa, comprar um tênis novo, não é para levar a gente para passear, mas não quer pai para circuncidar. Mas pai circuncida, porque uma das coisas das tarefas do pai é corrigir o filho, porque o pai corrige a todo filho que ama. Se você está sem correção, é porque você é bastardo. Então filho que não é corrigido é como um bastardo. Bastardo não entrava na congregação, não podia celebrar, não podia ir para as festas, não podia receber herança. Por quê? Porque a certeza que você é filho é você deixar ser circuncidado. Porque cortar a carne não é fácil. Mesmo que seja carne que tenha que ser lançada fora, que não precise ir para nada, mas é difícil. Então a confiança do filho é deixar o pai circuncidar. Então a presença do pai, ela dá direção. A presença do pai dá propósito. A presença do pai estabelece o futuro. E a gente precisa entender que quando as nossas presenças, os nossos relacionamentos na terra falharam com o pai da terra, a gente precisa correr para Deus. Por quê? Porque não é você que acha o pai. O DNA acha o pai, mas não, é o pai que acha você. Tem muita gente querendo procurar um pai. Pare de procurar o pai, porque o pai vai achar você. Amém? Porque o pai procura. Sabe que eu digo isso? Por causa de Davi. Deus disse assim a Davi: achei Davi, o homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você não achou nada, foi Deus que lhe achou. É porque eu achei a família 61, botei aqui, achei o Uber, me levou lá. Que nada, cara. Isso aí foi Deus há muito tempo que tinha marcado você para vir, marcado você para ser filho. Ele já marcou, Ele sabe quem é seus filhos. Ele determinou. Então você não achou nada, você só acha confusão. Mas o pai lhe acha. E quando o pai lhe acha, ele vai lhe circuncidar, ele vai lhe separar, ele vai lhe corrigir, não é? A gente acha assim: arrumei um pai, já pensa na herança. O filho pródigo fez isso. Meu pai matou o pai logo. Por que ele matou o pai? Ele não matou ele porque ele matou o pai, porque ele queria herança, gente. Ele matou o pai, ele não matou o pai dando um tiro no pai, ele não matou o pai dando uma queda no pai, ele não matou o pai dando um quinino para o pai, ele matou o pai quando ele disse: me dá minha herança. Sabe por quê? Porque a herança é uma coisa que a gente só pega depois que o pai morre. Filho que fica querendo pegar a herança antes, é porque está querendo ver o pai morto. Herança não é só uma questão de dizer o dinheiro do banco, a herança às vezes é um lugar que seu pai ocupa espiritual. E tem filho às vezes querendo tomar o lugar do pai antes da hora, é pródigo.
vai ter que comer com porco para depois voltar e reconhecer que existe um tempo que o pai libera o filho para ser ativado naquilo que o pai estava ativado. A vantagem de a gente ser ativado pelo pai é como Elias com Eliseu. Elias disse: eu vou subir. Aí Eliseu: eu vou com você. Não, mas eu vou ter que passar por muitas cidades, vou ter que ir para o Jordão, vou ter que passar por Gilgal, vou ter que passar por Betel. E Eliseu disse: eu vou com você. Não, mas você vai comigo? O que é que Elias estava dizendo a Eliseu? Se você pagar o preço, você vai ter porção dobrada, mas vai ter que me seguir. Vai ter que me seguir. Paternidade é isso. Quando você inspira filhos de tal forma que eles querem seguir a você, a despeito da distância ou da dificuldade do caminho. Paternidade é quando você está inspirando alguém. Paternidade não é grito. Paternidade não é você, sabe, fazer um monte de palavras lá. Não, paternidade é um exemplo, às vezes no silêncio. Paternidade é um exemplo que muitas vezes você vai olhar, o cara não diz lé com cré, mas ele inspira você. Ele inspira você. E Elias fez isso com Eliseu: você quer? Aí Eliseu disse: eu vou seguir você até o fim. Tanto é que no final, quando ele passou por diversas dificuldades, por vários lugares, né, e termina aquela grande viagem missionária, Elias sobe, a capa fica. E Eliseu diz: meu pai, meu pai. Por que ele pôde dizer no final? Você nunca vai ver Eliseu chamando Elias de pai. Você só vê no final. Por quê? Porque Eliseu ficou disposto a pagar o preço da viagem, pagar o preço do discipulado. E no final ele diz: você é meu pai. E ele diz: você tem porção dobrada. Então paternidade é isso. É você ser indesistível daquilo que você está seguindo. É permitir que Deus seja o pai que você não teve. É permitir que Deus seja seu pai agora que você não tem. Porque Deus não é só o pai que você não teve, que andou com você de velocípede, andou com você de bicicleta, que jogou bola com você. Isso é bom para vender mercadoria. Mas paternidade acaba isso rapidinho. A gente faz isso 7, 8 anos, depois manda o menino se levantar e diz: teu tempo não, menino, vamos embora. A gente faz isso algum tempo com a criança, mas depois não é mais tempo de ser criança. Paternidade é sobre uma caminhada para sempre. A gente se coloca muito naquele lugar de criança, daquele pai da infância, e a gente teve uma lacuna naquele lugar, e a gente acha que a gente é incurável. Só que paternidade não é para a infância, paternidade é para a vida inteira. O legado da paternidade vai seguir você por toda a sua vida. E é por isso que nós precisamos reconhecer os nossos conflitos, para que Deus possa nos curar dessa paternidade que nós tivemos, que muitas vezes não foi satisfatória. 5% teve pai que fez tudo, mas 95% não teve. Cadê os pregadores? Cadê os homens que mudaram o mundo? Dá uma olhada nos homens que mudaram o mundo. A maioria dos homens que mudaram o mundo tinha um buraco na paternidade. Por quê? Porque quando a paternidade é resolvida em Deus, ter pai cura toda a nossa vida. Paternidade não é algo que acontece na infância. Paternidade, porque a gente tem uma ideia tão grande do comércio, a paternidade na infância, que a gente acha que a gente não tem mais jeito, porque naquele momento eu não tive aquela fotografia, naquele momento eu não tive essa memória, naquele momento ele não foi presente, e a gente se acha menos, sequelado, sai mancando para o resto da vida. Só que a paternidade de Deus está aqui agora e hoje. Ele pode curar a qualquer tempo e qualquer hora. Ele pode ir no passado, no ventre da sua mãe. Ele pode ir no momento da sua concepção, porque ele estava lá. Ele pode ir em qualquer ano da sua vida e pode curar e restaurar tudo, porque quando a paternidade de Deus entra, cura qualquer falha de paternidade. No hebraico, pai quer dizer... São duas letras. Vocês sabem que as letras hebraicas, elas têm significado. A gente está no mês de Av, o mês que houve destruição e haverá restauração. Mês de você entrar na sua promessa. Quem não leu, está lá na Família 61, no Instagram e no Face, a palavra do mês de agosto. Todo mês a gente vai colocar uma palavra para você. Amém? Para você se guiar para a palavra do mês. Tem versículos, tem um modelo, tem um lugar. Eu vou ser ativado naquilo que Deus está falando comigo naquela estação. O banco não manda o extrato? Pois é, o céu também manda a ordem, manda também o segredo, manda a bússola para a gente ir. Então, a letra para pai, são duas letras hebraicas. A primeira é Aleph e a segunda é Bet. Aleph fala de força e autoridade. A Bet fala de casa e habitação. Então, pai no hebraico quer dizer... a força da habitação,
a força da casa. Então imagine, essa figura quando é ausente, a casa perde a força. Essa figura quando não existe, a casa perde a força. No grego é Abba, quer dizer paizinho. Abba é um vocábulo que eu digo paizinho, onde eu tenho mais intimidade com ele. Então ele não é só Deus, Senhor dos Exércitos, ele não é só o Deus Todo-Poderoso, ele não é só todos os nomes que ele leva na Bíblia, mas ele é principalmente Pai. O relacionamento dele conosco é de filhos. Romanos 8, 13, 14, 17 diz o seguinte, eu gosto muito dessa palavra, é do 14, obrigada. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então se você é guiado pelo Espírito, você é filho. Quem é que torna você filho? O Espírito habitando em você. Se você não tem o Espírito, você não é filho. Então o que torna você filho não é o que você faz, não é o que você desenvolve, não é porque você é pastor, não é porque você canta na igreja, nada disso. Ao contrário, quando Deus estava tendo uma conversa com Abraão sobre paternidade, uma coisa bem interessante foi que Deus disse assim a Abraão: Abraão, você acreditou em mim, você teve fé, e isso vai ser creditado para você como justiça. Veja que poderoso. Aí a gente entra lá em Romanos, desculpa, mas eu vou dar uma andada aqui agora em Romanos. Aí a gente entra aqui em Romanos e tem de novo a continuação desse diálogo de Deus com Abraão. Porque assim, Deus começa um diálogo lá em Gênesis e termina lá em Apocalipse, viu? As coisas com Deus é assim, viu? Ele continua, ele diz uma coisa para Moisés, depois ele diz a mesma coisa para Josué. Aí ele já tinha dito para Abraão, tinha dado a mesma terra, ele deu para tudinho. Porque ele está assim, de geração em geração, ele está reafirmando a aliança. Olha que interessante. Terá parou antes de Abraão. Terá era pai de Abraão. Aí Terá não chegou na terra prometida, parou antes. Aí Abraão continuou o que o pai dele não fez. Quer dizer, você vai continuar onde sua família parou, porque Deus não para. Para você parou, começou de você, não, agora que eu sou crente. Deus não se importa com isso não, gente. Deus não tem paradigma nem preconceito. Ele pega a história da nossa linhagem toda e não perde nada. Ele vai buscar lá atrás. Vai buscar naquele primeiro crente que você nem conheceu, lá de Israel, da tribo de Benjamim. Você saiu da tribo de Benjamim, você não sabe. Aí Deus pega você de lá. Por quê? Porque todos os homens vieram de um só, meu amor, lá de Adão e Eva. E Abraão é o pai da fé. E a promessa foi feita a Abraão. E disse: Abraão, em ti farei bendita todas as famílias da terra. A não sei que você não queira, mas se você quiser, sua família está ligada a de Abraão. Se seu pai falhou, o pai Abraão não falhou. E se Abraão não falhou, quanto mais Deus como pai. Não é verdade? O guardador da casa. Então Deus não falha, só se você quiser ficar fora da aliança, porque Deus diz a mesma coisa até o fim. Ele não muda. Lá em Malaquias diz que Deus não muda. Eu sei que isso é maravilhoso. Os homens que têm casado com mulheres, deve ser uma maravilha ter um Deus que não muda, porque a mulher muda todo dia. Basta um hormônio subir e descer. Os dias mudarem, as mulheres mudam. Ele faz: meu Deus, que é essa que acordou que não era de ontem? Né? Então é um consolo para os homens da igreja ter um Deus que não muda, porque tem hora que ele diz: volta de onde tu viestes. Porque nós somos assim, nós somos mulheres, né? A gente tem coisas que os homens não têm. Compensação, a gente amamenta, carrega uma criança 9 meses, isso é incrível. Isso é excepcional. Então, aqui em Romanos 4, o diálogo continua e diz assim: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso foi-lhe creditado como justiça. Então, se de fato Abraão fosse justificado pelas obras, ele tinha do que se orgulhar. Então, quem tem obras tem do que se orgulhar. Quem tem fé é creditado como justiça. Então a obra faz você valer mais diante dos homens. A fé faz você valer mais diante de Deus. Porque se Abraão tivesse sido aceito por obras, ele era glorificado diante dos homens. Como ele não teve obras, mas teve a fé traz a obra, mas a obra nem sempre traz fé. Por isso tem muita gente na igreja fazendo muitas coisas, mas não tem mais fé. Mas ninguém descobre, porque eles estão fazendo tanta coisa que não dá tempo de descobrir se eles têm fé ou não têm fé. Tem tanta gente ocupada da igreja fazendo tantas coisas, marcando tantos encontros, saindo tantas vezes, marcam tantos jantares, tantas pizzas, fazem tantas coisas lá fora, vão para tantos evangelistas, seguem tantas pessoas no YouTube que não dá nem tempo de descobrir que não são mais crentes.
Porque ele só tem obra, não tem mais fé. Mas a fé traz a obra, mas a obra nem sempre traz a fé. É por isso que se Abraão tivesse obra, ele teria sido honrado diante dos homens. Como ele não teve primeiro obra, teve primeiro fé, ele foi honrado diante de Deus. Então quando você diz que Deus é seu pai, você está dizendo por fé e não por obras. Ele lhe aceita, Abraão foi aceito não pelas obras, pela fé. Então a gente hoje vive num tempo onde quer se destacar, faça bem feito. Quer ser bonito, vai malhar. Quer ficar magro, coma chia. A gente vive num tempo assim, quer ficar com o cabelo bonito, vai lá dar uma escovinha no cabelo, né? A gente vive num tempo onde nós somos aceitos pela obra. Coma chia, faça muitas coisas, se destaque, estude 3 línguas, viaje. E a gente coloca um monte de bolinhas onde a gente é aceito. Aí o Senhor diz, acaba com tudo isso aí que você vai ser aceito por fé. Agora, se sua fé lhe levar tudo isso aí vai ser bom. Mas se tudo isso não te levar a fé, você está lascado. E a gente está tão ocupado que às vezes não tem tempo nem de ser crente. Nem tem tempo mais de ser crente. Essa semana eu quase pirei com o meu WhatsApp. Gente, que é aquilo? Que peste é aquela? Aquilo veio do diabo, só pode. Pelo amor de Deus, foi o diabo que mandou para os crentes, para os pastores principalmente. Eu acho que pastor que tenta suicídio deve ter sido depois do WhatsApp. Que é isso, pelo amor de Deus? Não dá tempo. Você não, liguem para mim, por favor. Estou com saudade do telefone tocar. Trim! Trim! Que saudade que eu tenho. O telefone quando tocava. Porque agora é tudo no WhatsApp. E agora lascou. Porque sabe se a gente leu ou não leu. Eu quero que não saiba que eu li. Porque tem coisa que eu li que eu quero fazer de conta que eu não li. Mas a gente vive preso na caixinha, é obras. Porque pastor, mandei um WhatsApp, pastor, nem respondeu. Mas o pastor bom, o pastor top, ele lê. Ele tem a barriga chapada. Ele vai para todas as conferências. Ele corre 12 quilômetros. Meu filho fica... Qual o tempo que sobra para a gente ser crente de verdade? Porque viramos o quê? Viramos um cumprimento de estatística. Aí o Senhor diz assim para Abraão: Abraão, você é o cara, você é o pai da fé. Através de você eu farei uma grande nações. E tem mais, tu não tem WhatsApp, tu não tem barriga chapada, tu não come chia, tu não está fazendo nada do que estão fazendo em Sodoma e Gomorra, mas eu te escolhi. A cidade de Sodoma e Gomorra estava bambulhando. Festa, todo mundo lá chapado, com pulseirinha. Eita, para torar. E Abraão, na tenda, deu um vendaval, levou a tenda dele. Veio uma tempestade de areia, entrou areia para tudo que é cansara, meu Deus, para ele achar, tinha que achar lá na areia. Ele ia para a tenda, não achava nada. Cada areia, quer dizer, ele não era o top, ele não era reconhecido por obras, mas ele era da promessa. Sabe o que Deus quis fazer com o cara que ele amava muito? Oséias, você é meu cara, eu te amo. Você verdadeiramente é um servo. Cara, você é o cara. Vai ali e casa com a prostituta. Não é por obras, é por fé. Senhor, se eu tiver que casar com essa prostituta para cumprir o propósito, eu caso. Sabe por quê? Porque por amor a ti tudo vale a pena. A Ele! Mas nós vivemos numa geração que nós só fazemos o que queremos. Como Ele pode ser pai? Aí a gente tem um problema de paternidade. Aí a gente entra na igreja, carrega aquela mala pesada do pai que não deu certo, né? Porque quem não tem a falha de paternidade, a falha de maternidade é uma mala que a gente sai andando pela vida. No primeiro momento, a fila da Marisa está grande. Meia hora para pagar a conta. Você vira para trás e a pessoa começa a conversar com você. Aí você diz: sabe por quê? Minha vida foi muito difícil. Porque meu pai... Não, porque minha mãe. E aí você faz terapia em tudo que é fila. Fila do banco, fila da Marisa. E você começa a fazer terapia em todo que é lugar. E tudo que dá errado na sua vida você já culpa. E a gente anda no processo de culpa, sem nunca resolver a paternidade. Porque a paternidade é a primeira coisa que tem que ser resolvida antes de entrar na casa do Senhor.
A gente vai levando a nossa vida toda sem resolver a paternidade. E a gente entra na casa do Senhor e leva o problema de paternidade. Por quê? Porque Deus não é suficientemente bom para ser seu pai. Você está em déficit. Você já saiu perdendo. E você vai passar o resto da vida compensando por causa de um homem de carne e osso que não lhe supriu. E talvez não vai lhe suprir nunca, viu? Enquanto você achar que é seu pai que lhe supre, vai sempre ficar um buraco em você. Quem lhe supre é Deus, é a paternidade dele. Você está seguindo e servindo a um Deus que é pai. Se de fato, bota lá em, meu Deus vai endoidar comigo. Põe e não. Isso, Romanos 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ponto final. Acabou. O diabo não pode mais argumentar com você aqui, ok? Posso continuar ou então fecha a casa e vamos fazer cinema aqui. Não estou dando ideia para o diabo, não. Por quê? Porque se você é guiado pelo Espírito, você é filho. Ponto final. E você não tem que passar o resto da vida tentando resolver um monte de problema que você resolveria hoje num só. Deus é meu pai. Ponto final. Sem DNA, sem nada. Deus é meu pai. O Espírito dele habita em mim, eu sou filho. Acabou. Aí todos os outros problemas resolvem, sabia? Agora, vive brigando com a mulher, briga com os filhos, briga com o patrão, briga com a igreja, briga com o teto, briga com a mosca, briga com o som, briga com o vento. Por quê? Porque quando a gente não tem paternidade resolvida, a gente não vai ter nada resolvido, porque a primeira relação é o pai. A mãe se orgulha, olha a minha barriga como está grande, mas foi a semente dele que entrou ali. Foi o sêmen. Tanto é que quando Deus quis resolver o problema de genética, Ele mandou circuncidar os homens, não mandou circuncidar as mulheres, não. Não mandou fazer nenhuma prática com as mulheres, dar um banho das mulheres, joga essa mulher aí 7 vezes no Rio Jordão para ver se essa coisa presta. Não, ele resolveu com o homem. Tanto é que quando Moisés não fez, Deus disse, vou matar. Aí a mulher de Moisés sentiu que o negócio estava pesado, faz a circuncisão dele dos filhos, diz, marido sanguinário. O que é que ele estava dizendo? Povo sanguinário. Se não fizesse, morria. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo, você não vai entrar na terra prometida sem saber quem é seu pai. Moisés, eu estou te levantando para ser um libertador, mas para ser libertador tem que saber quem é seu pai. E pai corta a carne fora. Pai corrige, porque pai ama. E se você não aceitar a circuncisão, você não é meu filho. Se quer ir para a terra prometida, deixa eu cortar a tua carne. Começa assim a relação com Moisés. Senhor, você está sendo tão duro comigo. Eu fui jogado numa cestinha. Meu pai e minha mãe não me assumiram. Eu fui criado na casa de Faraó. Você sabe o que é isso? Não. Ele entendeu que para qualquer coisa ele tinha que aceitar a paternidade. Querido, se você quer ser qualquer coisa, se você pensa em viver o dia de amanhã, a semana que vem, o próximo mês, é melhor você entender a paternidade de Deus. Porque qualquer outro relacionamento com a sua vida vai ter problema se você não entender a paternidade de Deus. Tem mulher que faz, meu marido, eu chamo ele de pai. Que coisa horrível. E eu chamo ela de mãe. Isso deve ser uma coisa horrível, vocês dormirem de noite na cama. Pai, mãe. Paiinho. É uma questão de tempo. Você não é meu pai. Eu tenho pai. E ninguém vai ocupar esse lugar de pai. Porque o pai fala sobre aquele que dá ordem na casa. Essa casa tem ordem de um pai. Esse templo que você está aí usando, que não é seu, é dele. Porque se ele segurar sua respiração agora, caixão e vela preta amanhã, tchau, acabou. Você só está aqui respirando porque ele está te sustentando. Essa casa aí tem ordem, tem pai. O pai é o que lidera a casa. E quando a gente aceita a paternidade, ele bota até a hora de sono. A gente pega pessoas que não dormem, tem dificuldade de dormir, sabe o que é? Esperando o pai chegar. O pai que nunca chegou, o pai que estava se embriagando. Pessoas que têm problema de sono, o pai que visitava o quarto e botava as mãos onde não deveria colocar. Tudo está relacionado à paternidade. Você vai e trata a paternidade, a pessoa fica boa. Quando Deus se revela como pai, os restos dos demônios saem. Porque o pai é o pai da casa. Está cheio de demônio, revela o pai. A mulher está carente, é um pouso de carência, revela o pai. Marido nenhum merece ser pai. Jesus.
Vamos fazer um culto aqui só para socorrer os maridos que estão sendo pai das mulheres. Porque elas não tiveram pai. Coitado desse homem agora. Tem que fazer tudo para ela. Faz a comida dela, cuida dela, dirige para ela, faz isso para ela, porra a cama para ela, aconselha ela dá piti, faz biquinho. Bate a porta do quarto. Ei, volta aqui. Pensando que eu sou seu pai, eu sou seu marido, menina. Olha aqui bem para mim no meu olho. Vai resolver em oração o seu problema com paternidade. Eu não posso lidar com a menininha carente. Eu até casei com a menininha, mas ela tem que virar mulher. Não é que a gente não vai desmontar, mas desmontar todo dia a gente só desmonta com o pai. É verdade? E os homens não conseguem exercer um papel dentro de casa. Por quê? Porque não tem paternidade. Então são meninos. Meninos às vezes de 40, 50 anos. Meninos. 80 quilos, meninos, porque não tem a revelação do pai. Então, em vez de a gente sair hoje aqui enganando você, vamos no dia dos pais, vou passar um vídeo para você chorar. Não, vamos resolver esse problema de paternidade hoje. Não, vamos fazer alguma coisa para vocês irem para casa. Porque são cultos que dá saudade, né? A gente acorda, aquela melancolia, cadê meu pai? Eu tenho uma memória maravilhosa, eu tenho, vou lembrar, vou honrar, mas já foi, querido. Agora é minha vez e é a sua. Até quando? Vai chorar sobre o leite derramado. Está na hora de você entrar no lugar onde Ele vai te assumir como pai, onde Ele vai te assumir para curar, porque senão todas as outras áreas ficam dando luz vermelha. Quem é que consegue andar com o carro com luz vermelha? Acendeu, você diz, ih, meu Deus, eu ligo logo para fofinho, acendeu uma luz aqui, eu não sei nem para onde vai. Me diz aqui o que é isso. Por quê? Porque ninguém anda com luz vermelha. A última vez eu tentei ir para Vitória com o carro com a luz vermelha, o carro, puf! O cara, desci lá na pista, disse, misericórdia. Moço, o carro parou completamente. O que é isso? O homem disse, bateu o motor, eu senti o cheiro. Eu disse, Jesus, vem cá. Fofinho disse que eu não viesse nesse carro. E agora? Lascou. Graças a Deus é tão misericordioso que eu baixei lá, meu pai, meu pai. O carro pegou. Foi rebocado, mas pegou, né? Depois. Eu não bati o motor do carro. Está lá, já foi para a oficina logo de quilo. Então, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Próximo, por favor. Pois vocês não receberam o Espírito que vos escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos. Quem é que torna você filho? O Espírito. Então, quem não tem pai aqui está sem o Espírito. A partir de hoje, se você se acha órfão, se comporta como órfão, anda como órfão, ora como órfão, você não tem o Espírito. Porque o Espírito é a garantia do que está por vir. O Espírito é o que lhe torna filho. Ele dá o seu DNA. O sangue não dá o DNA, o Espírito dá o DNA do céu. Por isso que a gente fala Rabashuricanda, Labassorianda, Lamai. Por quê? Porque é a língua da casa do meu pai. E eu tenho que falar a língua da casa do meu pai. Eu tenho que querer falar a língua da casa do meu pai. A maior honra é dizer, eu te amo. Se alguém chegar e dizer, eu te amo em francês, é lindo, maravilhoso. Mas para de fazer biquinho, porque eu gosto da minha língua. Porque a maior prova de amor é o filho chegar para o pai e dizer, pai. Se ele chegar e dizer, Dad, que é isso, peste? Aprender isso aonde? Que americano é esse que entrou aqui? Que é isso? Que linha cruzada é essa? Mas o filho, quando aprende a falar, e faz papai, o pai pira. Estevão falou essa semana. Canta, papai. Ele
paternidade vir sobre você, não é você que escolhe. Foi Ele que lhe escolheu. Você está aqui dentro? Território fechado pelos anjos de Deus. Sabe por quê? Porque se eu fosse no bar, eu estava no seu território. Mas você está no território do Pai. Uma vez eu disse isso evangelizando. O cara disse, não, porque você veio aqui. Eu disse, eu sei, eu estou aqui, eu estou fora do meu território para alcançar você no seu. Aí depois ele veio aqui. Eu disse, agora você está dentro do território do Pai. Agora não tem para onde, vai ser como Ele quer. Esse território é dele. Você é filho, sabia que você é herdeiro disso aqui? Você entende isso? Você é herdeiro. Você foi escolhido. Não foi você que... É porque a pessoa é o seguinte, o prepotente, não tem jeito para Deus perdoar esse pecador. Deus pode perdoar qualquer pecador, menos o prepotente. Sabe por quê? Porque o prepotente se acha, ele não acha nem que pecou. E sem reconhecimento de pecado não há perdão. O prepotente e o orgulhoso é o pecado que não tem perdão. Por quê? Porque ele não se submete, ele não se humilha, ele não se rende. Ele está por cima. Será que nós estamos tão prepotentes ao ponto de não recebermos essa paternidade? Porque veja, Deus não faz acepção de filho não. Não tem filho aqui essa noite mais querido e mais escolhido não. Se parte do princípio que Deus é pai, Ele é pai de tudinho aqui. Ah, mas aquele tem mais. Ah, mas aquele... Calma. Talvez ele se sinta mais filho. Porque o que é muito para você pode ser para mim valor de nada. Porque cada filho tem uma individualidade. E ele se contenta com aquilo que o pai dá a ele. Talvez você pode ter um monte de coisa que para mim vai ser refúgio. Eu não dou valor. Porque o pai, ele dá o que cada filho precisa. Você confia no que ele está fazendo na sua vida. Ele é meu pai, ele cuida de mim, ponto final. Nunca mais eu vou definir quem Deus é na minha vida pelas minhas circunstâncias. Deus é meu pai, ponto final. Deus é seu pai. As circunstâncias não definem quem é seu pai, mas sim o que ele fez na cruz. Ele é o seu pai. Então se sinta filho. O problema não é essa noite você sair daqui e dizer eu tenho um pai, é você se convencer que você é filho. Se comporte então como filho. Como é que um filho trata o pai? Ó Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra, tudo que Ele quer, pai. Teve alguns momentos na minha vida que foi um pai, nada mais. Quando o filho chama, não precisa de discurso, só precisa ser a voz do filho. É a voz do filho que o pai vem, que é uma voz mais dolorosa do que essa. Eli, Eli, sabachthani. Deus não deixou Jesus, mas o único momento que Deus teve que separar de Jesus foi na cruz, porque Jesus estava com o meu pecado e o seu sobre ele. E naquele momento Deus não pôde habitar onde habita o pecado. Naquele momento houve uma separação entre o pai e o filho. E quando houve a separação, a dor foi tão grande, que no meio daquela dor Jesus gritou: Pai, Pai, por que me abandonastes? Porque ele não aguentou aquele momento sem um pai. Oh Deus, se o pecado fizesse isso conosco todos os dias, se o pecado fizesse verdadeiramente uma obra em nós, que revelasse a separação que existe entre quando estamos pecando e perder a paternidade de Deus. Eu não peco por causa de marido, eu não peco por causa de vocês, eu não peco por causa de igreja, eu não peco por causa de meus filhos, eu não peco por nada disso, eu não peco por causa dele. Eu não sou fiel por causa de fofinho, não, eu sou fiel por causa dele. Eu sou filha, eu sou fiel a Ele, não é a homens. Eu não vou fazer isso, é convenção, manas. Isso não é filiação. A filiação, o outro pode fizer o que você fizer, o que quiser com você. Você não faz porque você sabe quem é seu pai. Minha mãe me disse uma coisa que me marcou. Na minha infância, minha mãe contava. O pai dela era um rico comerciante, trazia mercadoria da China. Isso em 1930, ele já fazia isso. Um homem de Deus, servo de Deus, construía igreja.
E ele mandava as filhas toda vez para o Rio de Janeiro de navio, dava esses presentes, porque tinha a igreja lá e as irmãs da minha avó, tudo morava no Rio. E minha mãe aos 16 anos foi botada num navio para viajar para o Rio. E naquele navio todo mundo tinha festas e bailes à noite, aqueles bailes que antigamente, essas festas que davam nos navios, que eram festas muito bonitas. E ela disse que várias pessoas, todas tirando ela para dançar, todo mundo dizia, você não pode, você é uma jovem muito bonita, venha. E era aquele assédio, todo mundo querendo envolver, uma semana dentro daquele navio, ela muito nova. E ela disse que dizia uma coisa para ela: eu não vou dançar, eu não vou participar, por causa do meu pai. Porque o meu pai está lá em Vitória, mas o meu pai também está aqui. A minha lealdade com ele não é numa região geográfica. A minha lealdade é com ele até o fim. Minha mãe nunca dançou. Porque um dia Deus disse a ela que ela nunca deveria dançar. Cada um tem sua revelação com Deus, não é verdade? Deus pode lhe pedir alguma coisa que pediria a um filho íntimo, como pediu a Oséias. Oséias, você é meu filho? Meu propósito para você. Mas está todo mundo fazendo coach, você vai casar com a prostituta. Eu estou guardando você para cumprir o meu propósito. Até que ponto a gente é filho? Até que ponto a gente tem certeza que Ele é nosso Pai e vai sempre querer o melhor para nós? Porque uma das primeiras coisas que o filho faz com o pai é: para onde a gente vai, papai? Papai diz: a gente vai passear. Ele não pergunta: preciso levar o casaco? Não é melhor levar a lancheira? Eu preciso levar remédio para dor de cabeça? Não, o filho faz: vamos. Sabe por quê? Porque o pai levou para passear. E você? Seu pai pode segurar na sua mão e levar você para onde Ele quer? Ou existe um contrato na filiação? Eu vou ser teu filho até aqui. Eu quero me colocar hoje como Isaac. Olhou para Abraão e disse: pai, eu estou vendo o altar, eu estou vendo o cutelo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Era um menino inocente. O pai olha para o filho e diz: filho, Deus proverá. Vamos subir a montanha. Isaac, dá para subir a montanha sem fazer tantas perguntas? Confiando. Porque filhos confiam em pais e pais confiam em filhos. Do contrário, não haverá conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A mídia enche a nossa cabeça que todos os relacionamentos hoje são superficiais e perigosos, mas Ele continua sendo um bom pai. Haja o que houver, Ele é um bom pai. Haja o que houver, Ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Pois vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Nós só podemos clamar Pai se tivermos o Espírito. 1 João 3:1. É a única forma de a gente se aproximar de Deus, reconhecendo Ele como Pai, é tendo o próprio Espírito do Filho em nós. E aí você se aproxima dEle para orar, e você se aproxima dEle para o buscar, e você clama nas madrugadas, e Ele: eu estou sentindo o cheiro do meu Filho Jesus. Eu estou sentindo o cheiro de Jesus nele. Eu estou sentindo o cheiro de Jesus nela. O Espírito que está no meu filho está nele, é meu filho. Demônios, parem! Sejam detidos. É o meu filho. Quando o pai recebeu o filho pródigo, o menino tinha perdido tudo.
o menino fedia, o menino cheirava a prostituta, o menino cheirava a bebida de porco, o menino desejou a morte do pai, mas quando ele apareceu, o pai, é o meu filho, prepare o anel, preparem a capa, preparem a sandália, matem o melhor novilho, porque o meu filho estava morto e viveu. Filho tem cheiro de filho. Filho tem cheiro de filho. Quando a gente recebe o próprio Espírito de Jesus, Jesus disse: eu vou, mas eu vou deixar com vocês o meu Espírito. Por que Jesus fez isso? Para você ter o DNA do céu. No laboratório a gente descobre a biologia. Pelo Espírito a gente descobre o celestial. No laboratório você recebe o nome: Silvia, Ferreira, Valuar, qualquer um. Vai passar, esses nomes tudo vão ficar, viu, gente? Pode ser 400, pode ter dinheiro, pode ser o que for, vai ficar. Você já tem um nome novo no céu. No céu não tem filho sem pai, filho da amante, filho da noite. Não tem sem pai, sem mãe. Sabe por quê? Isso é para a terra. Lá a gente já tem um novo nome. E não vai ser nenhum nome desse aqui da terra. Por isso que se não houver adoção aqui na terra por homens biológicos, eu não me preocupo, porque o Senhor já me adotou. Se não me adotarem aqui na terra, se não me reconhecerem, se não derem o seu nome, se não me derem uma herança, se não me derem valor, Ele já me deu. O valor da terra é tão pequeno, é tão nada, comparável ao valor dele. Mas é incrível, quando a gente não tem valor lá, a gente procura valor aqui. Quando a gente não tem nenhum valor, quando a gente não busca nenhum valor do céu e a gente não luta por ele, a gente fica tentando ter valor por obras aqui. Olha como eu faço isso bem feito. Olha como eu sou bom nisso. Estamos tendo os Jogos Pan-Americanos, terminou ontem, não foi? Teve alguns recordes, não foi? Daqui a 2 anos não vai valer nada. Quem ganhou na natação? Hoje você sabe o nome se você assistiu. Daqui a 2 anos, não mais. Quem venceu nos esportes? Quem foi o melhor? Quem foi o salto mais bonito? A ginástica. Quem foi a ginasta mais importante? Vai passar. Não será nada. Mas ser filho é para toda a vida. Se eu tiver que buscar qualquer aprovação, se eu tiver que buscar qualquer coisa na terra, a primeira coisa que eu quero buscar aqui na terra é ser filha. Hoje é dia dos pais, mas não existe paz se nessa casa não tiver filhos. Não existe dia dos filhos. Não existe. Mas o que a gente precisa saber é que se existe um pai, existe filhos. E ele está procurando os seus filhos. Achei Davi. Senhor, me ache como você achou Davi. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Entende o que implica ser filho dele? Você vai passar por lugares infestados de demônios que vão sentir o seu cheiro. Do mesmo jeito que o Pai sente o cheiro de Jesus em você, os demônios também sentem. E algumas pessoas vão lhe repelir antes que você fale qualquer coisa. Vão detestar você antes de você dizer qualquer coisa. E você diz por quê? Porque do mesmo jeito que perseguiram o filho, perseguirão a você também. Porque você é da família de Deus. Então na próxima perseguição, comece a celebrar. Porque verdadeiramente você foi encontrado como filho do Pai, filho de Deus. Não tenha medo de não ser aceito aqui na terra. Só tenha medo de não ser aceito no céu. Não se preocupe quando as pessoas não gostarem muito de você. Se preocupe se você está sendo reconhecido no céu.
se Ele verdadeiramente está sendo seu pai. Ele já lhe escolheu. Você está aqui essa noite. Você é filho. Mas eu oro para que essa identidade de filho repouse sobre você hoje. Que não haja nenhuma dúvida dessa paternidade que é revelada pelo Espírito. Seria tão bom que fosse revelado pelas obras, né? A gente faria bastante coisa essa semana e a gente seria filho. Mas para que ninguém se gloriasse, será pelo Espírito. Será pelo Espírito. E se você verdadeiramente é filho, volta por favor, amado. Se você verdadeiramente é filho, 1 de João 3, o início. Se você mídia, pare de conversar, bote 1 de João 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Uau! Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Hoje foi feito um DNA celestial nessa casa. E cada um aqui que tem o Espírito de Deus sairá essa noite na certeza da sua identidade de filho. Não tenha certeza se você canta bem, se você prega bem. Não tenha certeza se você vai cortejar, se vai casar. Por favor, separe esse domingo, esse culto, para ser filho. Separe hoje para você dizer quem é seu pai. Quando você acordar amanhã, acorde um pouco mais metido. Acorde de uma maneira diferente. Ande assim pela rua, os cabelos jogando ao vento. As pessoas vão olhar e perguntar: o que foi que aconteceu? Eu descobri de quem eu sou filho. Eu deixei agora um caminhão de traumas, um caminhão de dores, tentando buscar a aceitação de um pai biológico, tentando aceitar a aceitação talvez que eu nunca vou receber. Imagine Davi, a crise de Davi com o pai dele já é: pai, todos meus irmãos aqui para almoçar, menos eu, pai. E você não sentiu minha falta? Foi o profeta que percebeu que não era nenhum deles, pai. O que eu te fiz? Você não vê Davi em crise psicológica. Sabe por quê? Os ungidos, para serem filhos, não têm tempo para crises existenciais. Ou você vai passar a sua vida inteira com a crise de alma, ou você vai ser filho. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Se você é filho, se você é ungido como filho, prossiga para o alvo e solte os laços de alma que estão lhe prendendo. Perdoe e peça perdão. Depois prossiga. Ter pena é do diabo. Olha, não falei para ninguém isso, falei para mim. Porque tem dia que eu tenho uma vontade de dar uma festinha de autocomiseração. Senhor, não está vendo? Eu prego tua palavra, olha o que eu estou passando. Aí o diabo já senta: é verdade. Imagine se eu começar uma festa de autocomiseração. Eu digo: gente, vocês têm problema? Eu tenho problemas apostólicos. Eu tenho problemas apostólicos. Você não quer saber. Então, ter pena do diabo. Quando Pedro, com todo o amor do mundo, Jesus, de maneira nenhuma, isso não vai lhe acontecer. Afasta de mim. Arreda-te de mim, porque para mim tu és uma pedra de tropeço. Porque ter pena é a única coisa que não vai fazer você prosperar. Quando você tem pena de alguém, você parou a vida de alguém. E quando você aceita a pena de alguém, você está dizendo: Deus não é tão bom, que não cuidou tão bem de mim. É muito injusto fazer isso com Deus, uma vez que Ele não acusa e Ele não se defende. Por acaso, vocês vão obscurecer o meu entendimento para justificar os seus caminhos? Deus perguntou a Jó: quem é esse que obscurece os meus desígnios para justificar a sua caminhada? Quer dizer que você, quando está num lugar de provação e dor, e quando você não entende o que Deus está fazendo, você obscurece o plano de Deus? Você não aceita a paternidade dele? Então, quando eu aceito que você tenha pena de mim, eu estou dizendo: concorde comigo e obscureça Deus
É muito injusto você aceitar a pena de alguém. É muito injusto. Por quê? Porque o reflexo é: Deus não cuida bem dela. O reflexo dessa concordância é: você não fala, mas você diz: eu estou com tanta pena de você. Por quê? Porque Deus não é tão bom para você. Eu não vou fazer isso com ele. Ainda que eu morra como Rus numa fogueira, eu não vou obscurecer o desígnio. Eu vou fazer como Oséias. Ele é meu pai. E ele é um bom pai. Tem um louvor lindo. Quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai. Aceite agora, diga. Quem tu és, é quem tu és. Diga essa verdade. Diga essa verdade aos céus e à terra. Diga essa verdade. Aceite a paternidade dele agora. Assine. O médico dos médicos trouxe o DNA. Você é filho. Eu sou, és perfeito em tudo que fazes. Seja curado. Perfeito em tudo que fazes. És perfeito em tudo que fazes pra nós. És perfeito em tudo que fazes. És perfeito em tudo que fazes. És perfeito em tudo que fazes pra nós. Tu és bom pai. Quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. Eu quero te convidar para ficar de pé. Você está falando com o seu pai. Ele está no recinto. Honre-o. Ele está aqui. Diga palavras sobre ele, sobre o caráter dele. Ele é justo, ele é fiel, ele é bom, ele é amável, ele é amoroso. Aprenda a dizer coisas sobre seu pai. Quebre a rebelião, quebre a orfandade na sua vida. Há quanto tempo você anda na orfandade? Há quanto tempo você é rebelde? Diga quem ele é na sua vida. Diga palavras doces sobre ele. Há quanto tempo você não diz coisas lindas a ele? Você está tão carente de ter um pai na terra, que você não tem estado com o pai da eternidade, o pai das luzes, o Abba Pai. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Diga a ele que é perfeito. Perfeito em tudo que faz. Volte como o filho pródigo voltou. Ele lhe aceita, ele lhe aceita. Perfeito em tudo que faz. Não é sobre o que você faz, é a sua identidade. Você cheira filho. Perfeito em tudo que faz pra nós. Deixa o cheiro de filho subir. Bom pai, quem tu és, quem tu és, sou amado por ti. Quem tu és,
Bíblia diz que a gente não pode entrar no reino dos céus se não for como uma criança. Porque a criança não faz críticas a seu pai, não duvida do seu pai. Uma criança, ela aprende isso nos anos de pecado. Mas ela, quando é pequena, quando ela é pura, ela confia no seu pai. O seu pai é o seu herói. O seu pai é enorme, é grande. A criança desenha o pai como alguém muito grande. Ele tem ele como tudo. Seja hoje como essa criança. Volte a ser como uma criança. Deixe esse aroma de filho subir e o Senhor lhe identificar pelo cheiro. Meu filho entrou no quarto de oração. Meu filho está louvando. Eu estou sentindo o aroma suave subindo as minhas narinas. Tem filho. Quando Jesus ressuscitou, ele quis logo estar com o Pai. Ele disse aos discípulos: eu vou ter que ir. Por quê? Porque o anseio dele não era as ruas de ouro. O anseio de Jesus era o Pai. Era a vontade de estar com o Pai. Você sabia que um dia você vai morar com o seu Pai? Você sabia que um dia você vai poder deitar, conversar na grama verde, contar histórias, receber cafuné? Deixe seu coração voltar ao lugar de filho. Seja filho hoje. Você vai perceber que você não vai ter que fazer tanta força pelas coisas. Vai ter que correr de um lado para o outro. Porque os órfãos correm de um lado para o outro. Mas os filhos descansam no Pai. Os filhos descansam na promessa. Os filhos confiam. Deixe Ele curar e restaurar a sua identidade de filho. Deixe Ele curar e restaurar a sua identidade. Oh Espírito de Deus, que só Tu fales, Senhor. Que só Tu fales. Aquieta essa alma inquieta, Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu cuido de Ti. Eu cuido de Ti, filhinhos. Por que Tu te inquietas com tantas coisas? Quantos estão cavando o seu túmulo com os dentes? Dia após dia, lutando, correndo. A orfandade faz a gente correr. Paternidade faz a gente descansar. Ele tem cuidado de vós. Que bênção não seria você descobrir hoje o quanto você é filho. Você poderia viver uma vida totalmente diferente. Imagine você chegar no céu e descobrir o tanto que você poderia ter desfrutado, mas você se comportou como órfão. Que hoje você receba uma carta escrita pelo dedo de Deus, timbrada pelo Espírito Santo da promessa, falando dentro do seu espírito que você é filho. Que você veja Deus como um Pai. Em nome de Jesus. Que a sua identidade de filho seja restaurada. Que a sua identidade de filho seja restaurada. Que a paternidade dele venha e lhe cubra. Que o manto de paternidade que ele colocou no filho pródigo seja colocado agora em você. Que o manto de paternidade que foi colocada no filho pródigo venha sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que haja anel no dedo, que haja sandália nos pés. Receba, receba.